Olá, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito legal. Foi um assunto que fez parte da minha vida e ainda faz, porque a todo momento a gente está em processo de autoconhecimento, mas a busca do amor, né? Do amor pela gente mesmo, o amor de aceitação, né? E a partir daí o amor pela nossa autoestima, né? Como que a gente pode tentar trabalhar isso, né? Hoje eu vou trazer uma reflexão que também faz parte do meu processo de autoconhecimento. Não é uma verdade absoluta, são apenas pontos de vistas e é como eu particularmente me desenvolvi a partir disso, né? A partir desse processo em que eu passei. Sempre fui muito tímida, né? Apesar de eu ser comunicativa, eu sou tímida, tá? E além de ser tímida, eu sempre tentei me esconder ao máximo das pessoas. Por incrível que pareça, né? Mas com o meu processo de autoconhecimento e o meu processo de aceitação, meu processo de perdão, eu comecei a sair um pouquinho do casulo, né? E esse sair do casulo é muito interessante, porque você começa a se desenvolver como um todo. Mas nesse processo poxa, Sami, como que tu desenvolveu, né, esse amor por você? Porque o amor, ele existe, ele está ali latente dentro da gente, mas muitas vezes a gente não se permite amar a nós mesmos, né? A gente tem muitas pessoas que entram num processo de rejeição a si mesmo. E quando eu comecei a entender, né, a observar o porquê que eu permitia que a minha vida fosse daquele jeito, né, assim, sem coordenar exatamente aquilo que eu queria, né, então eu ficava me perguntando, mas como que isso é possível? Por que eu permiti que o outro fizesse aquilo pra mim, né? Eu sempre pensava assim, poxa, por que eu tô permitindo isso? Por que eu não encerro esse ciclo, né? Muitas vezes a gente fica nos relacionamentos mais abusivos, a gente fica no emprego abusivo, a gente fica no emprego, né? Porque a gente tem medo de ir pro novo, de se desafiar. E isso veio muito à tona quando eu comecei a observar. Eu falei assim, não, mas não é isso que eu quero viver. Eu quero viver uma vida extraordinária. E aí eu comecei a entender como que eu ia trilhar esse caminho, né? Esse caminho de me amar, né? Porque, de certa forma, eu permitia que tudo isso acontecesse, mas porque eu não tinha entendimento de amor a mim mesma. Então eu comecei a trabalhar o meu perdão. Então esse foi o primeiro caminho para que eu pudesse me desenvolver. Eu trabalhei o perdão do que eu tinha passado, né? Do que eu tinha permitido a mim mesma, ter passado, né? Por exemplo, ter permitido relacionamentos mais abusivos, ter permitido estar em ambientes que eu não queria, ter permitido compartilhar a minha vida com quem eu não queria, né? Então, eu comecei a fazer uma análise de como que eu poderia aceitar que naquele momento eu não tinha o conhecimento que eu estava tendo agora, né? Um processo de perceber mesmo acontecendo. E aí eu comecei com o perdão e aceitação. Então foi um processo em que eu me analisei, eu percebi as coisas que eu não queria, né? Porque a gente assim, é mais fácil a gente saber o que a gente não quer, né? Pra mim, pelo menos, era assim. Eu comecei a entender o que eu não queria, né? E ao não querer, eu também tinha um processo de rejeição. Poxa, eu não quero, mas eu estou em determinada situação. Então eu comecei a rejeitar, né? E a partir do momento que eu rejeitei, eu percebi que quanto mais eu rejeitava, mais aquilo ficava super presente na minha vida. Então eu entrei num processo de aceitação. Então vem o perdão e a aceitação. Aceitar a Samantha naquele momento, com as possibilidades que ela tinha, com o conhecimento que ela tinha, né, para fazer melhor, né? Então eu comecei a não rejeitar mais aquilo que eu era de fato, não rejeitar mais aquilo que eu vivia de fato naquele momento. E comecei a mapear, né? Esse foi o terceiro processo, a mapear aquilo que eu queria, né? Então, claro que quando você começa a mapear, você ainda está no processo de aceitação e de perdão, porque você vai mapear uma nova vida, uma nova realidade, novos hábitos que você quer para você,
né? Então eu comecei a trabalhar esse mapeamento, então eu comecei a escrever, a ver quais eram as minhas crenças limitantes que eu ainda faço até hoje e vou continuar fazendo o resto da minha vida. Então eu comecei a mapear. Então vim pro perdão, pra aceitação, mapeamento. Então eu vou mapear, né? O que eu vou escrever? Quais são as minhas atitudes, né, perante um relacionamento afetivo? O que eu quero como profissional? Hoje a Samantha quer trabalhar com o quê? Como ela quer trabalhar? De que forma ela fica feliz? De que forma a vida dela se constrói a partir da felicidade, a partir da minha felicidade. Então eu comecei a mapear o que eu queria, né? Então a gente entra naquele processo de não ficar mais focado naquilo que não quer, mas naquilo que realmente você quer, né? Então você sai daquele looping de olhar só para o negativo, você começa a olhar para as coisas positivas que você mesmo pode construir na sua vida. E aí eu comecei a trabalhar esse mapeamento. Isso é da noite pro dia? Não, pode ser que você queira mapear muitas coisas e pode ser que você tenha muita aceitação para trabalhar e pode ser que você tenha muito perdão e vai ser assim, né? Pro resto da nossa vida a gente vai trabalhar isso. Depois passei a executar, porque assim, não adianta nada a gente, né? Vou sentar aqui, vou mapear, vou escrever. Quero melhorar o meu relacionamento, quero trabalhar com yoga, mas como? Né? Como que eu vou fazer isso? Então você mapeia e executa, começa a execução. Porque assim, muitas vezes a gente não faz por ter medo, né? Aí entra a não aceitação, a rejeição, né? O medo da rejeição, o medo de você não ser aceito da maneira como você é, certo? Então, o que eu tenho por mim? Eu falo assim, talvez eu não faça um vídeo tão legal ou tão 100%, mas ele é o meu vídeo. Ele é a forma que eu tenho de aprender a me comunicar com vocês, aprender a me comunicar com o público, e eu vou executar, mesmo que eu não faça bem feito, eu vou fazer. Então, através do mapeamento e da execução, na execução eu começo a me conhecer, a conhecer os meus limites, a conhecer o que eu posso melhorar, a conhecer a minha forma de agir, a minha forma de pensar, o que eu posso reprogramar dentro de mim. É muito interessante. E aí eu vim para a sensação, porque não adianta você vir aqui, sentar a bunda, né, começar a mapear e executar e não sentir, né, não observar o teu sentimento. Então, o que eu estou observando, o que eu estou sentindo? E a sensação, ela é muito importante para você se conhecer também, né? Então entra também num processo de autoconhecimento, de amor a si, de autoestima, né? É você sentir, você sair tanto do racional, porque você já fez a lição de casa, e vir pro sentir, é perdoar, é chorar, é sentir aquilo que você está executando como novo e perceber se aquilo é a nova realidade que você realmente quer para sua vida, né? E aí a gente entra com as reprogramações emocionais. Então, o tempo todo você vai se reprogramando. Tem um pensamento negativo, cancela. Tem um pensamento positivo, reforça esse pensamento. Então, esses são tópicos importantes para que você vá de encontro com o seu amor. O amor assim, né? Porque você começa a entender quem é você de fato dentro do perdão, dentro da aceitação, dentro do mapeamento, dentro da execução, dentro da sensação e da reprogramação. Porque você não é isso que você está sentindo, você não é essa pessoa de hoje, você está, né? Então, quando a gente não aceita, não se ama, a gente não aceita aquele estado, a gente não aceita aquele momento em que estamos. Mas a gente pode construir uma autoestima melhor, pode construir uma aceitação melhor de nós mesmos e a partir daí deixar brotar o amor. Então é muito interessante o processo de perdão, aceitação, mapeamento, execução, sensação e reprogramação, tá? Então, o que eu diria da minha experiência, Samantha, com as experiências que eu passei já, que quando eu passei a reprogramar e a executar, principalmente executar aquilo que eu queria para minha vida,
eu me sinto mais forte, eu me sinto mais amada por mim, eu me sinto mais respeitada por mim, eu me sinto feliz com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com aquilo que eu quero aprimorar, com aquilo que eu quero aceitar, com aquilo que eu quero perdoar, né? Então eu tenho isso muito claro e cada vez mais as coisas vêm com mais clareza, porque você se abriu para uma nova realidade, uma nova linha de pensamento, uma nova sinapse neural, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo e, como eu disse, nada é perfeito, nem nunca será, mas se fizer, né, se a gente executar, a gente vai se conhecendo cada vez mais, tá bom? Super beijo!